Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Maraí Rodrigues, sou mestra em administração e vou fazer agora a minha audiodescrição. Eu sou uma pessoa branca, sou mulher, tenho os olhos claros, cabelo grisalho, estou usando uma blusa branca com detalhes verdes, uma calça preta e um sapato verde. Estou aqui no estúdio de gravação do campus Porto Velho, Zona Norte. Atrás de mim tem uma parede branca e uma inscrição com as letras EAD, Mudando Realidades. Do seu lado direito da tela, você pode acompanhar a nossa intérprete de Libras, né, que vai estar aqui traduzindo tudo que a gente está falando, né? Lembrando, o meu nome é Maraí, tá? Com a letra M. Então, hoje nós vamos começar, de fato, a nossa primeira aula da disciplina de organizações, processos e tomada de decisão. E agora eu quero chamar vocês para a gente ver o conteúdo que vai ser trabalhado hoje, tá certo? Então, vamos lá. Hoje, o objetivo é que, ao final dessa unidade, você consiga entender um pouquinho sobre sistemas, né? O que são sistemas abertos, sistemas fechados. Nós vamos conceituar a organização, conhecer a evolução histórica da administração e relacionar alguns aspectos básicos de uma organização. Tá certo? Vamos em frente. Muito bem. O conceito de organização, ele varia um pouquinho dependendo de cada autor, né? O conceito que nós trouxemos aqui é o conceito de Souza, 2015, que diz o seguinte: podemos definir uma organização como um conjunto de recursos, esforços e de pessoas que se relacionam umas com as outras, se dedicam à realização de diferentes tarefas para alcançar determinados objetivos que são específicos e são coletivos. Ele diz ainda que, considerando uma organização pública, esses objetivos estão relacionados diretamente à prestação de serviços e ao atendimento dos interesses públicos que abranjam as necessidades de toda a sociedade. Ou seja, é um conjunto de recursos, esforços e pessoas, né? Que recursos são esses? São recursos financeiros, são recursos de pessoas, recursos materiais, máquinas, equipamentos, né? Tudo são recursos, não apenas financeiros, mas principalmente as pessoas, porque a gente depende muito das pessoas para que tudo flua, né? Para que tudo aconteça dentro da organização. Outro aspecto importante é que essas pessoas, elas se relacionam entre si, elas interagem, elas precisam estar juntas para atingirem o mesmo objetivo, que são as tarefas que são demandadas para alcançar esses objetivos, que podem ser objetivos específicos ou coletivos. Ou seja, nós precisamos todos trabalhar alinhados, todos focando numa mesma direção para atingir aquela missão, aquela finalidade da organização, certo? Já imaginou um barco em que cada um tivesse remando para uma direção diferente? Não ia dar certo, né? Então a gente precisa, dentro de qualquer organização, seja pública ou seja privada, precisamos estar alinhados para alcançar os objetivos, né, de maneira clara, de maneira precisa, usando os recursos, mas todos unidos com aquela finalidade. E ainda observar
porque eles estão relacionados diretamente com a prestação de serviços. Porque numa instituição pública não há produção de produtos, né, para consumo. Na verdade, o que nós produzimos são serviços para o bem da sociedade, para o bem da comunidade em geral, né? Uma organização pública, ela não atende clientes, ela atende cidadãos, percebe? É mais que cliente. Quando a gente imagina a instituição cidadão, ele tem direitos, tem deveres, ele tem CPF, ele tem muito, muito mais direitos do que se referir apenas como cliente. Então, percebe a seriedade da coisa? Então, precisamos atender serviços de interesse público e que abranjam as necessidades da sociedade. Necessidades quais são essas? Necessidades de bem-estar, né, de saúde, de educação e tantos outros serviços que as instituições públicas estão aí para atender, tá certo? Então vamos em frente. Quando a gente fala em sistema, né, a gente imagina toda aquela organização que vai receber entradas, né, e vai processar essas entradas e vai devolver saídas. Mas o que é isso, professora? Como assim? Sistema é todo esse processo onde entram recursos materiais, entra energia, entra informação, entra compras, coisas fornecidas pelos fornecedores, demandas dos cidadãos, uma série de coisas que entra. Então, acontece que aqui dentro da organização pública, essas demandas, essas entradas, elas vão ser processadas e vão ser devolvidas para a sociedade na forma de produtos ou serviços. Como eu disse para vocês, a maioria das vezes é mais serviço mesmo, né? Prestação de serviço ao público. E também tem uma outra coisa muito importante, que é a retroação. O que é isso, professora? A retroação é o feedback, é uma realimentação, é o momento em que a instituição vai observar esse retorno que está voltando para a sociedade, se está sendo bem aceito, se pode melhorar, o que é que precisa melhorar, tá certo? Vamos ver aqui esse outro exemplo. Imaginem, por exemplo, esse exemplo aqui é de Laudon e Laudon, um ambiente de ensino, um ambiente escolar, uma grande escola, assim como é o caso do nosso IFRO, o Instituto Federal, né? O que entra? O que dá entrada nesse sistema? A entrada são livros, são estudantes, professores, são equipamentos, né? Tudo isso que a gente utiliza para que a coisa funcione, para que a coisa ande. Aí aqui dentro vai haver todo um processamento, né? Que a gente fala que são feitos o trabalho com todos os componentes do sistema, que seria o ensino, a pesquisa, a parte de secretaria, né? Onde vai haver o registro das notas, a emissão de certificados, diplomas, e vai sair o quê? Vai sair serviços para a sociedade, para a comunidade, vai sair também estudantes, vai sair pessoas formadas, né? Vai sair resultado das pesquisas, dos TCCs que a gente desenvolve aqui. Às vezes existem palestras, eventos voltados para a comunidade externa. Então, tudo isso são saídas, né? Houve um processamento, que foram as aulas, né? O ensino, a pesquisa, a extensão. Tudo isso são componentes do sistema que a gente vai desenvolvendo no dia a dia e sai todos esses serviços para a comunidade. E aí a retroalimentação seria o quê? Esse feedback. A gente vai inserir os egressos no mercado de trabalho, né?
alunos formados serão encaminhados para o mercado de trabalho e a gente também vai ter a opinião da sociedade, da comunidade, né? Ver o nível de satisfação, ver quais outros cursos essa comunidade tem interesse para oferecer. Tudo isso é uma forma de retroalimentar esse sistema e receber feedback, tá certo? Viu como é simples quando a gente fala em sistema? Né? Aí vamos ver agora, partir para um outro patamar, que são a evolução histórica, né, desse conceito todo. Bem, a gente sabe que a administração ela existe há muito tempo, certo? Há registros que a gente ouve falar de administração desde 5.000 anos antes de Cristo, né? Nessa época aqui, ó, 5.000 até 500 anos antes de Cristo, a administração ela foi desenvolvida nessas regiões aqui, Suméria, Egito, China, né? Lá no Oriente. Depois, por volta dos séculos XV a XIX, ela se expandiu por outras regiões, começando aqui pelo Império Otomano e foi aumentando, se expandindo, se espalhando, até que surgiu a primeira e a segunda Revolução Industrial e trouxe esse conceito de administração do século XIX, o século XX, até o século XXI, que é onde a gente está vivendo agora. Então, o que marcou, né, essa nova administração que a gente conhece? Primeiro foi a primeira Revolução Industrial, né, que foi por volta de 1780 até 1860, cuja produção aumentou bastante graças ao surgimento do carvão e ao interesse pelo ferro. Né? Então, surgiram as primeiras locomotivas e isso aí fez com que a produção saísse mais do campo e começassem a surgir também as primeiras indústrias. Depois da segunda Revolução Industrial, que começou aí por volta de 1860 até 1914, melhorou mais ainda, porque surgiu a eletricidade, o petróleo e o aço. Né? O aço já é uma liga, né? Uma produção baseada no ferro também, mas com outra liga para produzir metais que não desgastassem assim com tanta facilidade. E isso fez com que a nossa produção industrial melhorasse mais ainda, né? Ainda mais com o surgimento da eletricidade, do petróleo, né? Então, foi se configurando da forma que a gente conhece hoje em dia. Então, a administração ela foi evoluindo assim ao longo da história. E a forma com que essas organizações são planejadas, são elaboradas, elas também foram evoluindo, tá certo? Então, é muito importante a gente ver como que isso aconteceu, né? As formas da estrutura também foi mudando, várias configurações que a organização pode apresentar. Vocês vão acompanhar no nosso material de leitura, que a gente está sugerindo para vocês, um material de apoio, vocês vão ver que existem organizações que trabalham de maneira funcional, linha, staff, comissões, inovativa, matriz, etc. Existem vários modelos de estrutura, né? Por exemplo, produção em linha, foi quando a gente começou a ouvir falar sobre a produção automobilística, né? Ford e toda aquela sequência de atividades especializadas onde cada funcionário fazia só a parte que lhe competia. Não era mais como antigamente, né?
antes da indústria, que era uma coisa mais artesanal, né? Tinha um artesão, se ele fosse fazer um sapato, ele faria o sapato do início ao fim, né? Solado, a parte de cima, todas as peças, todas as partes que compunham o calçado. Depois, quando surgiu essa estrutura em forma de linha, a coisa ficou mais personalizada, cada pessoa fazia apenas a sua parte, ela não entrava no trabalho do outro, né? E aí começaram a surgir também staffs ou comissões especializadas, que eram grupos de trabalho, existe até hoje, né? Às vezes a gente faz parte de uma portaria para executar um determinado serviço, uma atividade temporária, e depois que aquele trabalho está completo, a gente volta para a nossa área normal de atuação, né? Então, isso existe ainda até hoje. O que mais? Inovativa, ou seja, organizações que estão sempre trabalhando com inovações. Então, existem diversas formas de estrutura. Alguma a gente vai olhar mais para frente, vou mostrar o desenho para vocês, mas isso vai ficar num outro momento, tá certo? Bem, com relação às divisões, as divisões da estrutura são aglomerados em que uma organização é dividida. Pode ser departamentos, seções, unidades administrativas, ou seja, cada organização vai dividir os seus espaços físicos de acordo com as atividades que ela precisa desenvolver naquele setor, né? Então, nós temos, por exemplo, o departamento de ensino, nós temos o departamento de pesquisa aqui no Instituto, nós temos o departamento de produção e EAD. Dependendo do trabalho que vai ser feito, da natureza da atividade, elas são departamentalizadas, né? E muitas vezes esses departamentos são divididos em unidades administrativas ou seções administrativas, de tal forma que em cada local aquele serviço tenha as suas características pessoais. Aqui a gente tem, por exemplo, coordenações de curso, né? Coordenação de curso técnico, coordenação de cursos tecnológicos, tá certo? E não existe assim uma regra, tem que ser assim, não. Vai depender muito do funcionamento da organização, da sua necessidade, e ela vai se adaptando conforme a necessidade que o trabalho vai fluir ali dentro daquela organização. Uma outra coisa importante de se falar é o sistema de comunicação. É necessário para que essa estrutura se configure como um sistema integrado. O que é isso, professora? É a comunicação, ela precisa fluir. Não basta apenas montar os setores e as pessoas ficarem isoladas, cada um na sua ilha. Não, esses departamentos e essas seções, essas coordenações todas, precisam ter uma linha, um canal de comunicação, isso é muito importante. Essa troca de informação, a produção de conhecimento, é muito importante e precisa haver essa troca de informação, tá certo? A amplitude. O que é amplitude administrativa? Trata-se de um limite relativo ao número de pessoas que poderia estar subordinado a uma determinada chefia, né? Existem números que são considerados ideais, né? Nem mais e nem muito menos. Se tiver faltando gente, pode causar morosidade, né? Demora na produção do trabalho, fica mais difícil fazer o que precisa ser feito. Mas também não adianta ter muita gente para fazer a mesma coisa, porque senão a coisa não flui, né? Imaginem, por exemplo, numa plantação, se para cada metro quadrado a gente tivesse 2 trabalhadores, não ia dar nem para plantar, nem ia destruir as plantinhas tudo, porque era tanta gente pisoteando que o trabalho não ia acontecer. Tem uma máxima que eu escutei esses dias que é muito engraçada, né? Por exemplo, uma mulher, ela demora 9 meses, né, para nascer um bebê.
Mas não adianta pegar 9 mulheres para produzir um bebê por mês, porque não é assim que a coisa funciona, né? Precisa daquele tempo de evolução, de maturação, de execução de uma determinada atividade. Então, nem sempre colocar muita gente trabalhando no mesmo setor vai ser produtivo, tá certo? Parece engraçado, mas é a verdade. Então, existe uma amplitude, um número ideal, um número de pessoas que vai fazer com que esse serviço flua. Além disso, precisa da autoridade e responsabilidade, ou seja, qual o nível de obrigação, qual o nível de controle das chefias, quais as responsabilidades dessas chefias com relação aos seus subordinados, né? Então, vocês devem ter visto em gestão de pessoas, e aqui estão revendo novamente, a importância das lideranças em cada setor, né? Qual a responsabilidade de cada superior, né, do chefe do departamento, com relação àquelas pessoas que estão ali trabalhando com ele, né, a importância de estar acompanhando o desenvolvimento de cada seção, de cada coordenação daquela. Então, como vocês podem ver, essa questão da estrutura, da organização, é muito importante para que os processos produtivos possam acontecer e subsidiar também os gestores para tomada de decisão, tá certo? Bem, com relação a uma organização, ela possui alguns aspectos básicos que a gente já falou aqui e nós vamos discutir mais um pouquinho. Mintzenberg é um autor muito conhecido nessa questão da organização, mais voltada à parte de estrutura mesmo, e ele fala que existem alguns sistemas para se trabalhar, para que se desenvolva o trabalho e ele possa alcançar melhores resultados. O primeiro é o sistema de responsabilidade, que é a questão da departamentalização que a gente conversou agora, com as linhas, com a assessoria, a especialização do trabalho. Além disso, tem o sistema de autoridade, que é constituído pela amplitude administrativa, né, de controle de níveis hierárquicos, de delegar, de centralizar ou descentralizar, dependendo da maturidade da equipe, tá certo? Equipes que são novas, equipes assim que estão se formando, que ainda não têm muita habilidade com o trabalho que está sendo desenvolvido, ela precisa de um acompanhamento maior da liderança. Agora, equipes mais experientes, né, equipes que já são formadas há um determinado tempo, que já foram treinadas, que sabem o que se espera delas, elas podem ser delegadas, né? Não é que a chefia vai deixar para lá e vai esquecer. Não, a chefia vai acompanhar, mas não precisa estar o tempo todo conduzindo, dizendo o que eles têm que fazer. Então, como vocês podem ver também, dependendo do tipo de equipe, vai haver uma interação de autoridade diferenciada com cada uma delas. Como a gente já falou também, o sistema de comunicação, que precisa ser eficiente e eficaz, troca de informação, e o sistema de decisão, ou seja, o resultado da ação sobre as informações. O que eu vou fazer com essas informações que eu estou recebendo? Essas informações vão pautar nossas decisões, para que a gente tome decisões mais assertivas, para que a gente não fique no eu acho que é isso, eu acho que vai dar certo. Não, a gente procura o máximo de informações possíveis para que possa tomar as melhores decisões baseadas ali em fatos, né, em situações que a gente pode verificar. Então vamos em frente. Bem, pessoal, essas são as nossas referências. Muitos desses materiais vocês encontram também na minha biblioteca, dentro do SWAP. Vocês podem estar utilizando esse material para se informar. Peçam a ajuda dos mediadores. Lembrem sempre que eles estão aí para ajudar vocês na
da melhor forma. E ainda busquem a gente, né, no AVA, mandando uma mensagem, participando dos fóruns, caso vocês tenham necessidade para tirar alguma dúvida, tá certo? Bons estudos e vejo vocês na próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.